Haikyuu é bem conhecido por debater muitos assuntos que podem ser muito bem vistos na vida real. Dentro da obra você vai ver que não necessariamente por você nascer talentoso, por você ser um gênio, vai te tornar alguém melhor que os outros. Já que em campo você não joga sozinho, você joga em time. E tendo talento ou não, tudo que vai valer mesmo é o seu esforço. E sem ele, nada vai ser adquirido. E a partir do seu esforço, do seu treino constante e diário, que tudo vai ser moldado. Mas não pense que apenas por se esforçar já vai garantir a sua vitória. Haikyuu trabalha de uma forma bem mais real, e isso nós podemos ver quando vemos a Karasuno, que é o time principal da obra, mas mesmo assim, nem sempre eles vão vencer as suas partidas. Afinal, a vida é assim, uma hora ganhamos e outra perdemos, mas o que importa realmente não é o resultado, mas sim o processo. E essa é uma das visões que Haikyuu nos mostra, sendo a de um dos jogadores do time Narizaki. Alguém que, se você for dizer, é alguém basicamente comum, uma pessoa padrão. Seu nome é Shinsuke Kita, e ele é o capitão do time Narizaki. E é algo que você deve até pensar que é estranho quando se fala de alguém do time Narizaki, falar que ele é normal, ainda mais sendo o capitão. Porque quando vemos todo o elenco do time, o time é basicamente formado por monstros. Nós temos o Atsumo, o Osamu, o próprio Suna e até o Aran, que é um dos 5 grandes aces. Então você chegar e dizer que o capitão desse time é alguém padrão, é de se estranhar. Mas isso é algo proposital criado pela obra. O Kita é o tipo de personagem que foi criado para ser um contraste de todo o seu time. E nesse vídeo, nós vamos falar um pouco da filosofia e toda a perspectiva desse personagem. Desde a sua perspectiva sobre quem são verdadeiramente os gênios, até a sua forma de agir e pensar em campo, assim como seus simbolismos e o reflexo dele com Daichi, o capitão do Karasuno. Mas antes de chegar a esses assuntos, nós temos que conversar um pouco sobre o básico do Kita. Ele é um dos veteranos do Instituto Inarizaki e capitão do time de vôlei. Quando falamos de sua aparência, de início até parece que ele vai ser alguém de destaque, alguém que vai chamar muita atenção em campo. Mas não, quando vemos um pouco da personalidade dele, nós vemos que ele é alguém centrado, que não depende muito do que os outros pensam sobre ele. Ele é o tipo de pessoa que faz o que ele acredita que seja certo. Ele é alguém que não se coloca em um pedestal. Ele não acha que é alguém talentoso ou nada demais. Ele simplesmente acredita do que você é capaz de fazer em treino, você também deve ser capaz de fazer em uma partida oficial. Tanto é que toda a sua filosofia é construída sobre isso, sobre a constância. Mas o que é mais legal nele é toda a sua construção diária, em como ele trabalha simultaneamente fazendo não só os deveres de casa, como também os serviços do próprio clube. Ele mantém tudo organizado como se fosse um tipo de ritual. Só que além desse cuidado que ele tem em sua rotina, ele também tem com seus jogadores, onde constantemente é visto ele não diretamente incentivando eles a terem uma rotina melhor, mas a se cuidarem mais, tomarem mais cuidado com a própria saúde, sendo também um grande incentivador dos talentos mais novos, que por muitas vezes acabam se colocando abaixo dos outros jogadores, já que o time Narizaki é um time rodeado de monstros, e normalmente pessoas que não são tão talentosas acabam se inserindo em um grupo onde tem talentos exorbitantes, eles acabam se colocando para baixo. E o Kita sempre vai estar ali, mantendo a convicção dos mais novos, fazendo não eles se depreciarem por serem não tão talentosos quanto os outros, mas para se motivarem a se tornarem tão bons quanto eles. Mas aí você deve estar se perguntando, se o Kita na verdade é alguém normal, alguém padrão, no meio de muitos talentos, por que que ele é o capitão ao invés de outra pessoa? Como o próprio Aran, que é um dos 5 maiores aces da província. Bom, na verdade isso é até fácil de se explicar. Afinal, você imagina um time rodeado de talentos, vai ser um time de certa forma caótico. Então, para equilibrar isso, eles vão precisar de alguém que seja cabeça fria. E o Kita é exatamente isso. Alguém que não se deixa levar pelas suas emoções. Ele simplesmente faz o que ele se propõe a fazer. Mesmo não sendo alguém muito talentoso, ele serve de ponto de equilíbrio para o time, sendo o verdadeiro eixo central do time, onde apenas com sua presença, ele consegue fazer com que os outros jogadores acabem melhorando seu desempenho, ficando mais centrados na partida. E essa forma de agir dele é meio contrastante com o que ele demonstra no início. Quando ele tá fazendo a entrevista antes da partida contra Karasuno, ele já transmite a sensação de ser calmo. Você pode até imaginar que de certa forma ele vai representar uma grande força no time Narizaki, onde quando ele for enfrentar nossos protagonistas, ele acabaria sendo uma ameaça. Porque ele acaba sendo sim uma ameaça, mas não da forma que a gente imagina, já que ele não é simplesmente uma força direta. Ele vai agir indiretamente, mantendo seus jogadores lá em cima, o que eu acredito que seja um dos maiores motivadores dele ser tão amado pelos fãs, já que ele é o contraste inteiro do time, porque enquanto o time Narizaki é um time inteiro barulhento, o Kita é alguém que fala pouco, não exagera nas suas emoções, ele não tenta chamar atenção, mas todos no time respeitam ele, e esse contraste, como eu já falei, é algo criado de forma proposital, por esse contraste dele, que ele vai servir de estabilidade para o time. Isso fica evidente até no significado do seu nome. Quando vemos o sobrenome Kita, ele significa norte, e norte é tradicionalmente associado à direção que serve de referência à orientação, algo que vai ser fixo e constante. E isso casa perfeitamente com o que o Kita é.
que é justamente o ponto de equilíbrio do time Narizaki. E quando vamos para a parte do seu nome, Shinsuke, ela pode variar dependendo dos kanjis usados, mas na versão oficial de Haikyuu, ela é escrita com esses dois kanjis, sendo o primeiro kanji tendo um significado de fé, confiança ou até sobre acreditar. É um símbolo ligado completamente à honestidade e à confiabilidade, exatamente como os companheiros do Kita enxergam ele. Já o segundo kanji significa ajudar ou até intermediar, e é um caractere que é frequentemente associado a alguém que apoia os outros e assume também as suas responsabilidades. E juntando tudo isso, o nome do Shinsuke pode transmitir a ideia de alguém confiável, que vai oferecer sempre apoio e confiança ao seu time, e isso resume perfeitamente quem ele é. Já que o Kita na obra, toda a construção sobre ele não é dele ser um jogador esplêndido nem nada, é porque todo o time confia fielmente no que ele vai fazer. Mesmo que ele não seja um jogador excepcional, a sua presença é muito marcante. Ele consegue dar cobertura aos seus companheiros e de certa forma ajudar eles a corrigir seus próprios erros apenas com sua presença. アツムの性格的に闘争心に気がついてテンションが上がる。ジャンフロやりきった方が後々のアツムのモチベーションにはええと思うで。これほんま当たるから怖いね。 Mas eu acho que o mais incrível nesse personagem seria a sua filosofia, e que se for resumida para vocês, ela pode ser dita apenas por uma ideia. Eu apenas faço o que eu posso todos os dias. E essa é a essência do Kita. Ele não é o tipo de pessoa que vai acreditar em milagres. Ele não acredita numa motivação que vai surgir de forma momentânea. E muito menos vai usar do talento para justificar alguém ser bom. Ele acredita simplesmente na repetição, em hábitos que são criados no seu dia a dia. Tanto é que uma das cenas mais importantes do personagem mostra ele realizando tarefas básicas diárias, organizando os equipamentos, mantendo o ambiente limpo e repetindo constantemente os seus fundamentos. Essas ações podem parecer algo simples, mas que é transformado em algo gigante quando você vê todo o contexto desse personagem. Porque o anime mostra que a excelência não nasce de momentos grandiosos, ela vai nascer da repetição constante, e até de certa forma silenciosa. E o Kita simboliza perfeitamente isso. Para nós, quando ele entra em campo e começa a jogar, ele está fazendo algo incrível, mantendo o equilíbrio do time, fechando todos os buracos nas jogadas simultaneamente, além de, certa forma, manter a moral dos jogadores mais novos lá em cima. Essa é a visão que nós temos como telespectadores, tendo a visão direta dos personagens. Mas dentro do anime, as pessoas que vêm de fora não enxergam isso. Elas só veem ele fazendo algo básico e simples, que na real é o que ele se propõe a fazer. Mas ele faz aquilo de uma forma tão bem feita que o torna especial. Essa filosofia dele é meio que ligada à fé. Quando você vai ver todo o personagem, toda a construção do Kita, ele é alguém completamente ligado à crença. Não necessariamente a Deus ou coisas do tipo, mas acreditar em si mesmo e ver seu próprio potencial. Ele acredita que você, por fazer suas próprias coisas, dando o seu melhor, você de certa forma vai ser recompensado por isso. Não necessariamente por vencer alguma partida ou coisas do tipo, mas sim pelo processo, já que para ele tudo que vale mais é o processo, diferente do que os outros pensam, que muitos acreditam que o resultado é que realmente vale. Mas não, pro Kita, toda a construção é que vale. Mesmo que o resultado não seja o que você espera, toda a caminhada que você passou até chegar àquele ponto é válido. E na verdade é aquilo que é o verdadeiro prêmio que você merece. Já que quando erramos, nós perdemos alguma coisa, nós passamos a tomar cuidado para evitar que aquilo aconteça de novo. E é por isso que ele tem toda essa crença no processo. Ele acredita que caso eles percam uma partida, aquilo vai servir de exemplo pro futuro deles. E por ele carregar essa filosofia, que muitos provavelmente consideram ele como um dos melhores capitães de Haikyuu, juntando não só essa sua filosofia, como também a sua própria personalidade. Diferente dos capitães comuns, o Kita ele é o tipo de pessoa que nunca vai chegar gritando ou fazendo discursos exagerados para tentar motivar alguém. A sua liderança existe porque todos reconhecem a sua integridade. Ele vai liderar todos eles pelo exemplo que ele dá. O detalhe mais importante desse personagem é que até pessoas com personalidades extremamente fortes respeitam ele fielmente. O exemplo disso é o Atsumo, que tem a tendência de ignorar comandos, mas quando vem do Kita, ele obedece fielmente, sabendo que o que ele faz deve ser o certo. E isso com certeza vem do fato de Kita ser o tipo de pessoa que pratica tudo o que ele fala. Quando ele diz que vai fazer algo, ele realmente faz, porque ele não se limita. E é exatamente por isso que para os outros jogadores, a palavra dele possui um pouco mais de peso, o que o torna praticamente um capitão perfeito. E uma das cenas que eu acho que deve ser sempre mencionada quando falamos do Kita, é a dele recebendo a sua camisa do time. E ela é uma cena de apenas alguns segundos, mas toda essa cena mostra exatamente quem é o Kita, em toda a estrutura do personagem. E como eu já conversei aqui com vocês, ele é o tipo de pessoa que sempre vai valorizar todo o esforço, toda a dedicação que alguém vai ter. E nessa cena, quando você sabe todo o contexto da sua história, em como ele, durante toda a sua vida, mesmo pertencendo aos times de vôlei, ele nunca chegou ativamente a jogar. Ele sequer foi escalado como reserva. Mas mesmo não jogando ativamente, ele continuou persistindo, continuou treinando constantemente, repetindo a sua rotina diária, até que chega aquele ponto, em seu terceiro e último ano, onde ele não só vai ser escalado para o time, recebendo a sua camisa, como ele também se torna o capitão.
Então quando você sabe toda a estrutura do personagem, todo esse contexto dele, naquela cena dele recebendo a camisa e seus olhos começam a encher de lágrimas, quebrando toda aquela visão que nós tínhamos dele sobre ser alguém mais robótico, sem sentimentos, é maravilhosa. Isso porque ao receber a sua camisa, significa que todos seus esforços foram validados. Então tudo o que ele fez, todo o trabalho que ele teve, não foi desperdiçado. E mesmo ele exaltando a todo tempo que o que importa é o processo e não os resultados, ele mostra que independente dessa visão dele, você pode sim ficar feliz pelo resultado de seus esforços. Não é errado você se sentir bem por ter conquistado algo. A única coisa que ele acredita é que você não deve desistir só porque não obteve o resultado de primeira passagem. Então você sim pode ficar frustrado por perder, ou então ficar grato por ter ganhado algo, mas nunca desistir porque não obteve o que queria. Quando você vê essa cena, você pode perceber que é algo simples, é uma cena rápida, mas que você pode tirar bastante ensinamentos dela. Tanto é que foi dessa cena que tornou o Kita um dos meus personagens favoritos de Haikyuu. Pra quem já leu o mangá, sabe que o Kita não continuou a sua trajetória no vôlei. Ele seguiu o ramo da família na agricultura. Quando você pega essa informação, você pensa que é algo aleatório, que simplesmente jogaram ele lá. Mas não, quando você vê todo o personagem, em como ele cria toda a sua rotina, você vê que a vida dele realmente é bem ligada à vida que um agricultor poderia ter. Já que quando você vai pro lado da agricultura, o que ela vai exigir? Que você tenha paciência, você tenha uma rotina plena, você tem que ser consistente, além de todo o trabalho diário que você vai ter. Isso representa perfeitamente o Kita. Na agricultura você vai plantar hoje para colher muito tempo depois, exatamente como o treino, exatamente como uma evolução pessoal. De todos os personagens que apresentaram seus futuros na obra, talvez o do Kita seja o que realmente encaixe mais com ele. Por ele ser alguém que possui estabilidade emocional, que sempre aceita suas limitações, ele não quer provar nada para ninguém, ele vai fazer apenas o que ele gosta. Ele continua fazendo apenas o necessário, mesmo que os resultados não venham de imediato. Ele faz já sabendo que tudo acontece no seu devido tempo. Por isso ele se encaixa tão bem no ramo da agricultura, porque a agricultura é basicamente o reflexo desse personagem. Quando entramos no conceito de gênios que a obra trabalha, é muito comum achar que o Kita se coloca abaixo dos gênios, ainda mais quando ele tem sua primeira participação em campo, quando ele já chega afirmando que ele não representa nenhuma ameaça, mas ele faz isso não para se menosprezar, mas na verdade para exaltar seus companheiros. Ele sabe que diferente deles, ele não tem nenhuma grande habilidade especial. Tudo que ele pode fazer é o básico, mas o trabalho dele é apenas equilibrar aqueles gênios para que eles consigam dar seu desempenho máximo. Talvez o Kita seja aquele que mais valoriza a genialidade, mas esse fato dele apreciar a genialidade não vem necessariamente do fato de alguém nascer bom em algo, mas sim porque ele reconhece que para uma pessoa ser considerada um gênio, é que de certa forma ela tem trabalhado muito aquele dom com que ela nasceu. Já que em todo o contexto da obra, sempre é trabalhado que não importa se você nasceu bom em algo, caso você não trabalhe no seu dom, uma hora ou outra você vai acabar encontrando alguém que mesmo não tendo o mesmo dom que você, através do treino diário e constante, chegou no mesmo nível, e você de certa forma vai se sentir estagnada. E por isso que ele aprecia tanto gente como o Atsumo, já que tanto o Atsumo quanto o Kageyama são exemplos perfeitos de quem um Kita admira. Eles vivem constantemente a sua vida em volta do vôlei. Eles basicamente se alimentam do vôlei. Eles tornaram o vôlei uma parte essencial da sua própria vida. Então tudo o que eles fazem é pensar sobre o vôlei. E o Kita admira esse tipo de gente, porque eles têm um foco especial em algo. Ele acredita que você determinar alguém em ser gênio ou coisas do tipo, apenas porque a pessoa nasceu com um dom para alguma coisa em específico, é você basicamente menosprezar totalmente aquela pessoa, justificando que ela só é boa porque nasceu boa. O que ele mais valoriza é o esforço que a pessoa pode ter, independente se ela nasceu com um dom ou não. No fim, ele acredita que se você treinar constantemente, você pode chegar àquele patamar que é considerado um gênio. Para ele, gênios não são pessoas que basicamente nasceram boas em algo. Na verdade, são pessoas que pegaram aquilo em que elas são boas e tornaram parte essencial da sua vida, dando um significado a mais a ela. E talvez seja exatamente por ele ter esse tipo de pensamento sobre os gênios que ele acabou criando, de certa forma, uma relação, mesmo sem nenhum contato, com o Sawamura. Apenas pelo contato visual, tanto ele quanto o próprio Sawamura conseguiu enxergar que eles desempenhavam basicamente o mesmo papel. Ambos estavam ali para incentivar os mais novos, para acender o fogo daqueles que tinham talento, mas não os trabalhavam direito, onde apenas com as suas próprias presenças conseguiu manter a moral do time lá em cima. E é muito legal quando você revê aquilo, porque durante toda a trajetória do jogo, eles realmente nunca trocaram sequer uma palavra, mas em toda a perspectiva dos dois, eles são exatamente iguais, eles jogam da mesma forma e representam a mesma coisa no time. Ambos são o ponto de equilíbrio do time e responsáveis por guiá-los, e isso acaba criando uma relação de respeito mútuo entre eles, mesmo que nenhuma palavra tenha sido dita, o que torna essa relação ainda mais admirável, onde apenas com o olhar, eles não só se identificaram, como se entenderam.
O Kita é um dos personagens mais profundos de Haikyuu, exatamente porque sua grandiosidade vem da sua própria simplicidade, em como ele mostra que a constância e a repetição podem superar até aqueles que são chamados de gênios. Ele representa a ideia de que caráter é construído diariamente, que pequenas ações definem quem somos, e que pessoas verdadeiramente fortes não precisam provar sua força o tempo inteiro. Ele é o tipo de personagem que vai dominar cenas pela sua intensidade. Ele domina pela sua própria presença, não por ele ter um talento absurdo, mas por todos que reconhecerem o seu próprio trabalho. E é por isso que ele se torna um dos personagens mais admirados. Talvez ele não seja o jogador mais talentoso da obra, mas ele provavelmente é o personagem que melhor representa a alma dela, porque no fim, a construção de toda a história de Haikyuu nunca foi para falar sobre as vitórias, foi sobre falar em como nós devemos continuar mesmo nas adversidades. やっぱり悔しいな。今までちゃんとやってきたし、後悔なんかないって言い切れる俺にとって結果は単なる副産物なのも変わらんのに。なんやろな。どや、俺の仲間すごいやろってもっと言いたかったわ。 Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, mande pros seus amigos e me deem ideias de que personagens eu posso trazer por aqui. Bom, por hoje é só. Valeu, falou e fui!